Oi, gente! Hoje eu vou ensinar para vocês qual é o melhor passo a passo que você tem para você conseguir incluir o inglês na sua rotina, principalmente quando você é um aluno iniciante, você está recém começando a estudar e tendo a rotina para o seu trabalho. Nós temos que sempre ter uma frequência de estudos. Quando eu falo em frequência, não significa quantidade, gente, significa frequência. E isso, o método que a gente tem aqui da gente aplicar o conteúdo, é o que eu chamo de Wings Study Flow. Eu dou um nome assim bonito para isso. Então, eu vou dizer o que vocês precisam fazer antes da aula, durante a aula e após a aula. Bem, antes da aula, o que vocês precisam fazer? Geralmente, ele já vai estar aqui já, o que vocês precisam fazer escritos aqui no Class Prep de vocês. Então, geralmente tá, estude a lição antes da aula, assista os vídeos e tente fazer a lição em uma folha separada. Não responda às atividades no livro de vocês. Utilizem uma folha separada para fazer isso, tá bem? Então, supondo, né, nessa lição aqui, que é... Vamos pegar uma outra lição aleatória. Por exemplo, aqui, ó. Is it cheap or expensive? É uma lição que a gente fala sobre preços. Nessa lição, a gente... Geralmente as instruções, elas são a mesma, ó. Estude a lição antes da aula e tal, tal, tal. Nessa lição aqui, neste caso, ela tem uma preparação especial, que ela vai ser... Aprenda os números... Eu sempre vou falar antes da aula, no finalzinho da última aula, geralmente eu falo. Aprenda os números em inglês de 0 a 100. Porque nessa lição a gente fala sobre preço. E para falar sobre preço, a gente tem que saber os números antes da aula. Então, geralmente a gente tem que estudar a lição antes da aula e tem um momento que a gente vem para a aula. E depois tem o que a gente faz depois. Para facilitar isso, nós montamos aqui um mapa mental. Então, antes da aula, primeiro de tudo, deixa eu dar um zoom aqui. Antes da aula, vamos acessar o caderno virtual e ver qual que é a lição que a gente não viu ainda, né? Ó, a lição que não possui número. Então, vamos fazer isso juntos. Conforme eu já expliquei já antes, a gente vem aqui, pega a aula aqui, tem o número, para ver se tem o Next Class. Aqui não tem número, é que ela é realmente nova, a gente não fez nada dela ainda. Mas pode ser que tenha um restinho de aula para a gente fazer referente ao capítulo anterior. Então, a gente tem que vir aqui também. Depois, vocês vão procurar o link da worksheet, né? A worksheet, ela é essa daqui, que a gente tá vendo, né? Ela corresponde exatamente ao mesmo conteúdo da apostila física impressa que você tem, né? A apostila é igual àquela apostila que tem aqui, que todo mundo tem a sua. Quando a gente tiver, então, antes da aula, a gente tem que ver qual que é a lição que a gente vai fazer. Sempre temos que estar com o nosso caderno virtual aberto. Tentar responder as atividades num caderno separado. E você vai também ver o Quizlet das lições anteriores que você viu e, se possível, já da lição. Aonde a gente acha o Quizlet? Conforme eu já disse para vocês, o link do Quizlet, ele está aqui no Useful Links. Todo aluno tem aqui disponível, tá? Aqui está o Quizlet, a lição, a pasta do Quizlet. E aqui o tutorial de como trabalhar no Quizlet, que eu não vou entrar em mérito agora, senão o vídeo fica muito longo. Então, trocando em miúdos. Antes da aula, você vai se preparar para a aula, que é olhar a sua lição. Olha, tenta responder num papel separado. Caso você veja que você vai ter muita dificuldade, já vai antecipando o que você quer perguntar para o teacher. Além do mais que você também precisa fazer a tarefa da aula anterior que a gente tinha feito. Então, por exemplo, se a gente for estudar a Class 5, a gente vai estudar a Class 5, só que a gente, antes de começar a próxima aula, a gente vai corrigir a classe anterior, que é a Class 4. Corrigir a tarefa da classe anterior. Então, fazer a tarefa, olhar o que você tem para fazer ali na lição atual. Chegou o momento da aula.
O que a gente faz então no momento da aula? Ó, durante a aula. O durante a aula é o momento de participar da aula em si, né? A gente sempre participa ativamente, responde os exercícios, acompanha as explicações, responde os exercícios. Durante a aula é o momento que a gente vai pedir para vocês ir falando, para corrigir a pronúncia de vocês. Tira as dúvidas que precisa, ou se você tem vergonha, alguma coisa, anota a sua dúvida e pede para mim depois. E durante a aula, a gente faz muita anotação no feedback box. Onde fica isso? Aqui, ó. Vamos pegar aqui da primeira aula, que a gente viu bastante coisa aqui. Então, aqui, nesse feedback box, é onde a gente anota as palavras novas, new words, questão de pronúncia, todo mundo tem problema com the USA, né? E também o grammar. Aqui é o momento da gente sempre ir colocando as coisas que são muito importantes durante a nossa aula, tá? Então, coisas que não dá só simplesmente para deixar anotado em algum lugar, a gente escreve aqui nesse feedback box, que é o nosso atalho para as coisas mais importantes que tem, né? Ó, palavras novas, correções, pronúncias, né? O que a gente tem da leitura. Então, trocando em miúdos até agora, a gente tem, antes da aula a gente faz a tarefa da aula anterior, olha a nossa tarefa que a gente vai ver, se der tempo, se possível, espero que sim, dá uma olhada no Quizlet, que o passo a passo eu já ensinei já antes, e aí a gente vem para a aula. Na aula a gente participa ativamente da aula, né, com todos os conteúdos, enfim, né? E quando termina a aula, a gente também tem o que a gente faz depois da aula, que é a gente vai fazer uma revisão do conteúdo que a gente trabalhou. Como que a gente revisa? Antes de começar a tarefa, eu sempre gosto de falar pega o worksheet de vocês que está no livro, a apostila do livro, leia o livro primeiro, antes de fazer lição de casa. Então, passa o olho aqui, lê rapidinho o conteúdo que a gente fez, que a gente estudou, olha as suas anotações e tal, e aí fala, então tá, então agora é o momento de eu fazer a minha tarefa. Aonde está a tarefa? Onde eu já expliquei já no vídeo anterior. A tarefa sempre vai estar aqui na parte de homework. Essa worksheet que tem aqui é um worksheet de formato de PDF, só que os alunos têm esse aqui impresso. Olha aqui, se tem áudio, vai lá, pega no slide e olha o áudio. Depois que você corrigiu comigo em sala e tal, você volta aqui, pega o slide e corrige a sua. Além disso tudo, para encerrar esse grupo todo de lições, aí é o momento de você estudar o Quizlet. Então, voltando aqui, você vai revisar o que a gente trabalhou, vai fazer a tarefa, ó, caso houver tarefa adicional, que sempre tem tarefa, e estudar o Quizlet. Revisa o feedback box, olha, faz a revisão, tá? O Quizlet é extremamente obrigatório depois do final da aula, sempre tem que ter o Quizlet, sempre tem que fazer o Quizlet depois da aula, com o passo a passo do Quizlet, que eu já falei lá o que tem que fazer, né? Então, sempre fica atento, né, o que eu vou recomendando para vocês fazerem durante o final da aula, né? Beleza, e qual que é a frequência de estudos, então, que a gente tem para poder fazer? Gente, aqui é uma coisa muito importante. Frequência de estudo em inglês, né, o melhor indicado, o mais indicado para vocês terem o melhor aproveitamento de inglês, não é em quantidade de horas, mas por vezes que vocês pegam para estudar. Então, por isso que eu coloquei que o ideal é estudar de 3 a 5 vezes por semana, em sessões curtinhas, de 10 a 15 minutos. Vocês já têm o livro impresso com vocês, junto com vocês, é só deixar o livro por perto. Dê um momentinho, um tempo, falou assim, não, agora eu vou dar uma revisada no inglês. Abre o livro na apostila, lá onde você estava estudando, dá uma revisada. Beleza, terminei de revisar isso aí. Num outro dia, vou abrir o aplicativo do Quizlet e vou fazer algumas frases no Quizlet. Conta de 10 a 15 minutos, faz isso como meta. Gente, se fizer isso, não tem como não aprender.
Não existe como não aprender. E olha só, eu até deixei aqui, ó. No aprendizado de idiomas, a frequência de contato com o idioma é muito mais importante do que estudar muitas horas de uma só vez. Então, não vai adiantar quase de nada vocês pegarem 3 horas no final de semana para tentar compor, né? Tentar restabelecer aquela quantidade de horas que você deixou de estudar durante a semana. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vou até usar o caderno da Angel aqui como... Vou ir lá no final aqui para mostrar para vocês. Como que a gente faz, então, por exemplo, se a Angel, no caso da Angel, a Angel tem aula na terça-feira. Então, a Angel tem aula na Tuesday. Gente, eu não gosto, mas esse aqui sempre fica com essa outra letra. Eu gosto da letra Poppins. Deixa aqui, Poppins, por favor. Então, a aula da Angel, então, ela é na Tuesday. Vamos ver que dia que vai ser a próxima aula de Tuesday aqui. Vai ser no dia 12. Então, no dia... Opa, tá cobrindo aqui meu rosto, vocês não vão me ver. Então, ela tem aula na dia 12, 12 of May. Então, o que a gente vai fazer pra gente ter um cronograma para ela? Se a aula dela é na quinta, na terça, dia 12, na segunda, ou vamos começar isso aqui no domingo. Não, na segunda tá bom. Monday. O que a pessoa vai fazer no Monday? Ela vai olhar a worksheet. O que é essa worksheet? É o que a gente trabalha em aula, que é o livro de capa dura, que é o Student's Book. Student's Book. Nesse momento aqui, é o momento que a Angel, ou você, vai tentar fazer os seus exercícios que a gente vai fazer na aula sozinho e antecipando as suas dúvidas, vocês vão se preparar para a aula. Tuesday é o momento da class. Então, no momento do online class, momento da gente se encontrar. Aqui é o momento que a gente participa ativo. Quando for, beleza, então a gente já tem tarefa. Na segunda, que a gente vai se preparar para a lição. Na terça, que a gente vem na aula. Ah, teacher, quarta-feira eu tô muito ocupada. Tudo bem, pular um dia, não tem problema. Então, vamos lá, pra quinta agora. A Thursday é o que vocês vão fazer no pós-aula. Então, vai ser, vocês vão trabalhar o homework, mas para trabalhar o homework, vocês vão olhar a apostila, olhar o Student's Book, que é o livro de capa dura de vocês. Depois, do the homework, que é na apostila de tarefa de vocês. Na quinta, desculpa, isso na quinta, né? Na sexta, que é Friday, vocês vão praticar o Quizlet dessa lição. E aí depois, ó, nós já temos então já 4 dias. Eu disse que a frequência é de 3 a 5. Então, vocês ainda têm sábado e domingo. No Saturday, se vocês quiserem folgar um dos dias aqui, tudo bem. Então, no Saturday, eu recomendo vocês novamente fazerem o estudo do Quizlet. E aí, domingo pode folgar, porque segunda-feira vai olhar de novo. Ou, se não vai conseguir olhar na segunda, olha no domingo. Mas quanto mais próximo da aula, mais preparado vocês têm para vocês chegarem aqui. Então, ó, nesse momento aqui, ó, isso aqui, vocês usam isso aqui, por exemplo, vocês podem fazer isso aqui em 10 minutos. Esse passo aqui, 10 minutos. Um online classes, vocês vão demorar mais ou menos 1 hora. Então, já dá 1h10. 10 minutos, 15 minutos. 10 ou 15 minutos. It's 15 hours. Thank you, computer. Na Thursday, vocês vão fazer a tarefa. Dependendo do nível de dificuldade de vocês, vocês podem fazer a tarefa mais rápido ou mais devagar. Mas, geralmente, aqui, vocês levam de 15 a 30 minutos para fazer a tarefa de vocês. Então, no pior dos cenários, vocês vão ter 1h30
com mais 15 minutos aqui, 1h45. O Quizlet, gente, são 20 termos para vocês estudarem. Se cada termo vocês demoram mais ou menos 30 segundos, são 10 minutos. Então, mais ou menos 10 minutos. 10 minutos de Quizlet. E no sábado, talvez mais 10 minutos de Quizlet também para vocês poderem ver. Então, 10, 20. 20 com 30 são 50. 50 com mais 10 minutos aqui são 60. 60 minutos, mais 1 hora de aula. Então, 2 horas por semana. Esse aqui é o tanto mais ou menos que a gente tem para o nosso flow, né? O nosso English Study Flow. Claro que se você tem mais tempo disponível para você poder fazer isso, você pode dedicar mais tempo, mas no mínimo isso. E como eu disse para vocês, não é 1 hora de aula e depois mais 1 hora fazendo uma coisa depois da outra. Tem que separar, tem que deixar mais dias de exposição para poder ter um pouquinho de exposição de inglês a cada dia. Gente, fazendo isso, não tem como não aprender, tá? Não tem como não aprender. Porque aqui vocês já têm a apostila de vocês, tem os slides, tem as atividades, tem o aplicativo de memorização. Para quem faz aula em grupo, tem aula gravada, né? Falando nisso, eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para acessar as aulas gravadas de vocês. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo aqui do caderno do Matheus, que ele faz aula de grupo de business. Nesse caso, o Matheus precisou faltar nesse dia aqui, porque ele estava fazendo uma viagem. Esse dia 5 de maio ele faltou. Então, aqui, ó, Recorded Class, eu sempre gravo a aula, deixo a aula como não listado, e aí eu deixo disponível o link aqui. Às vezes é merecido. E aqui tá a aula deles. E aí pode acessar aqui com todos os exercícios que a gente fez durante a aula. Está aqui para poder fazer a revisão. Beleza? Gente, o que eu tinha para dizer para vocês hoje era isso, sobre como a gente faz para a gente tirar o melhor proveito das aulas. E caso vocês tenham alguma dúvida, né, alguma sugestão, se vocês concordam ou não concordam, eu fico aqui em disposição para vocês, tá bem? Thank you very much. See you.